Olá pessoal, depois do meu último stories, muita gente veio me perguntar em relação à proteção das máscaras, né? Porque eu falei pra gente dar preferência para as máscaras N95 ou PFF2 por, por a gente ter essas máscaras têm um maior fator de proteção. Porque o que acontece? Quando a gente está falando da variante Delta, a gente já tem casos no Brasil e ela é uma variante de maior infectividade. Isso quer dizer que uma pessoa infectada tem potencial para passar a doença para mais pessoas que estão em contato. Então ela tem um poder de infecção maior do que o vírus que a gente estava acostumado e mesmo com a variante Gama, que é a variante amazônica responsável aí, na sua grande maioria, por esse segundo surto que a gente teve no Brasil, né, a tal segunda onda. Então, mesmo se você tiver vacinado, o que eu sempre digo é, você precisa continuar mantendo todos os cuidados em relação ao uso de máscara e lavagem de mãos, porque a gente sabe que a variante Delta infecta mesmo indivíduos com as duas doses de vacina, embora ela tenha uma menor letalidade nesses indivíduos. E uma dose só de vacina provavelmente não é o bastante para proteger a gente de complicações graves ligadas a essa variante. Então é isso que a gente está vendo em outros lugares do mundo, que o ideal é que os indivíduos já tenham tomado as duas doses de vacina, até está havendo uma discussão em relação a isso no Ministério da Saúde para que aqui as duas doses de Pfizer sejam aplicadas no período de 21 dias, igual é estabelecido pelo fabricante em outros lugares, e não em 3 meses, que é como a gente tem feito aqui, com a ideia de imunizar o maior número de pessoas com uma dose. Isso era o que o Ministério da Saúde vinha pensando, mas agora a gente está começando a ter discussões para que os indivíduos recebam as duas doses no tempo de 21 dias, que com isso a gente melhora a efetividade da vacina contra a variante Delta. Mas não podemos esquecer, como eu já falei, da gente continuar usando todas as proteções, usando máscara e lavando as mãos. E quando a gente fala de máscaras, o que tem se visto, principalmente lá fora, é que para essa variante, o ideal é que a gente se utilize de máscaras que tenham um nível de proteção maior. Então, as máscaras PFF2 ou N95 são máscaras que filtram até 95% das partículas. Então, ela traz maior proteção quando a gente compara em relação a só uma máscara de tecido ou mesmo a máscara cirúrgica. Lembrando que usando a de tecido com a cirúrgica, a gente atinge até 90% de proteção, mas não nos 95% da máscara N95 ou PFF2. N95 é como chama nos Estados Unidos, PFF2 é como a gente chama aqui no Brasil. Então, quando a gente procura essas máscaras, é muito necessário que a gente veja o número de aprovação da Anvisa para que essa máquina seja, para que essas máscaras sejam comercializadas aqui em nosso país. Isso é um selo que deixa a gente mais tranquilo em relação ao controle de qualidade na produção dessas máscaras. Então, o ideal é termos máscaras com esse tipo de selo de aprovação. E todas as máscaras N95 ou PFF2, elas têm o elástico que prende atrás da cabeça. Então, não são os elásticos que prendem atrás da orelha. Os elásticos que prendem atrás da cabeça são os elásticos que promovem a melhor vedação e fixação da máscara no nosso rosto. A máscara fica melhor vedada em relação ao nosso rosto por causa dos elásticos atrás da cabeça. Então, as máscaras que são N95 ou PFF2 precisam ter esse elástico que fixam atrás da cabeça. Se o elástico fixa atrás da orelha, ela não é uma máscara dessa. Então já começa isso que a gente tem que conhecer. Essas máscaras, se a fixação for atrás da orelha, não é uma máscara N95. Por que eu digo isso? Porque aquela máscara que a gente está vendo comercializar em alguns pontos e muita gente usando, a KN95, é uma máscara chinesa que talvez ela se assemelhe a uma máscara cirúrgica, mas não dá para ter certeza, porque a gente não tem certeza em relação
Essas máscaras normalmente não têm o selo da Anvisa, o que não dá certeza em relação aos critérios de fabricação. Então, nem dá para dizer com certeza se essa máscara se equivale a uma máscara cirúrgica aqui no Brasil. O que aconteceu é que muita gente importou essas máscaras devido a um engodo, porque a pessoa leu KN95, achou que fosse N95 e importou essas máscaras. Então a gente tem essas máscaras em grande quantidade aqui no Brasil e são máscaras que a gente não pode garantir o nível de proteção correto. Nem dá para dizer com certeza que ela equivale a uma máscara cirúrgica. A meu ver, se você quiser um melhor nível de proteção, invista numa máscara N95 ou PFF2 e não numa máscara KN95. A gente vê às vezes no Mercado Livre vendendo essas máscaras como N95, mas elas não são máscaras N95, são KN95, o que chega a ser quase uma aberração, porque as pessoas foram enganadas no momento da compra e elas precisam vender porque para não tomar prejuízo também. Então, o ideal é evitar essas máscaras, principalmente se a gente está levando em conta a variante Delta e se a gente está levando em conta frequentar ambientes que têm um número de pessoas maior. Se você está usando ela ao ar livre, então você tem uma certa proteção pela ventilação, por não ter gente tão perto, mas a partir do momento que você está usando máscara em ambiente fechado, o ideal é a gente tentar usar uma máscara PFF2 N95. O bom é que essas máscaras, elas têm uma certa durabilidade, elas são duráveis, elas não são descartáveis, essas máscaras. Não é só usar um dia e descartar. Então a gente pode fazer mais de um uso dessas máscaras e depois a gente pode deixar ela numa condição assim que tenha um sol que não bata direto em cima delas e com isso a gente consegue usar elas novamente. Então o que que eu faço no meu caso? Eu deixo no carro e tem lugares que eu paro, principalmente em alguns hospitais que eu preciso parar o carro no sol, não é coberto, então as máscaras ficam dentro do carro e aquele sol que não está batendo direto nas máscaras, mas está servindo para esquentar o ambiente, faz com que eu possa usar de novo. Isso não dá para acontecer se elas estiverem rasgadas ou se o elástico estiver estourado. Nessas condições é melhor trocar de máscara. Dito isso, é importante então vocês terem a ideia que mesmo quem está vacinado, principalmente quem não tomou ainda as 2 doses, que é um bom investimento investir numa máscara dessa. E se você tiver mais de uma e puder deixar ter 2 ou 3 e usa uma por 2 ou 3 dias, deixa ela num ambiente ventilado, que tenha o sol, mas o sol não incide direto para não estragar, seria o ideal. Tá bom? Muito obrigado por me acompanharem e qualquer dúvida eu estou à disposição.